Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse domingo, 2 de junho, agora na Espanha, 13 horas e 32 minutos do Brasil, 8h32 da manhã. Gente, a BTC aqui nos 5 minutos segue desenhando uma reguinha. Chegou a ameaçar aqui a Lauer dessa banda de VWAP no intraday, mas basicamente segue dando vigência a uma acumulação cuja banda de volatilidade está fortemente engolfada pela banda de volatilidade do dia 31 de maio, ou seja, quando isso acontece é porque vem um amplo movimento impulsivo ou corretivo, provavelmente a gente vai explodir para cima, tudo vai depender do DXY, que mede a força do dólar norte-americano contra uma cesta de divisas, que deve abrir em poucas horas na virada da VWAP de domingo para segunda. Os índices asiáticos começam a abrir. Se o DXY, que já testou a MM200 uma, duas, três vezes, conseguir romper a média móvel de 200 períodos e tombar para 101, 100, aí os senhores podem ter certeza que essa acumulação aqui da BTC no diário, que depois de se livrar da onda 4, acabou formando esse pullback, vai acabar redundando naquela nossa pernada de número 5 em direção a 100 mil dólares. Aqui no gráfico diário, a gente consegue perceber esse padrão impulsivo que ela está desenhando. Pode ser a alça de uma xícara, pode ser uma bandeira de alta com um mastro bem caracterizado, a bandeira que foi a canaleta virtual de baixa, que já foi rompida, formou um pullback exatamente. Quando aconteceu a explosão da nossa onda 3, a gente explodiu, formou um pullback, depois buscamos o patamar de 73777. Agora a gente explodiu, chegou a fazer a máxima em 71979 no dia 21 de maio, voltamos para prestar continência à mediana do canal de Keltner. É um padrão comportamental depois do rompimento de um longo movimento acumulacional formar um pullback. Isso aqui está em vias de explodir para 100 mil dólares. Gente, não subestimem o que está por vir. Vem uma tsunami de dinheiro em direção às altcoins. Eu sei que tem muita gente desanimada com o comportamento daquela altcoin que eventualmente o sujeito aportou porque tem uma espetacular tecnologia subjacente, porque tem uma boa base de usuários. O fato é que a gente segue desenhando o rompimento da máxima da onda 3 para poder startar a onda 5 em direção a 100 mil dólares. O preço de muitas altcoins está estagnado, mas tem muita coisa acontecendo no mercado. A gente deve voltar as nossas atenções não para o momento atual, em que a BTC claramente está acumulando, não tem força para cair nem para subir. É só ver o que está acontecendo ali nos 5 minutos e no gráfico de 6 horas. Deixa eu botar aqui o gráfico de 6 horas, que segue desenhando uma sequência de fundos ascendentes. E agora o ativo, a BTC, está travada aqui no patamar da VWAP mensal. Não é só essa mega acumulação, a gente precisa voltar os nossos olhos para o que vai acontecer nas próximas semanas e meses. A gente ainda vai experimentar uma extrema euforia no mercado criptográfico. A maioria dos participantes do mercado vai sentir vai presenciar um sentimento de extremo otimismo. Aí vem aqueles dois padrões aos quais eu me refiro, que é o padrão do emocionado, que vai pular fora do mercado cripto quando a sua altcoin bater 2 ou 3 vezes, vai pegar essa grana, ou trocar de carro, ou fazer um cruzeiro, e basicamente a vida do sujeito não vai se alterar em nada. E aquele padrão do apaixonado, que vai casar com a moeda, com uma altcoin determinada, ela vai bater vezes 10, vezes 12, talvez vezes 15, e ele não vai apertar o botão de venda quando ele deveria apertar. O que vai acontecer nas próximas semanas é muito importante. A principal pergunta que muitos me fazem aqui no canal é: quando o mundo cripto vai desenhar o próximo topo? Principalmente o topo para as altcoins. Então vamos lá para o market cap das altcoins, que nitidamente está se livrando desse último pullback e está prestes a explodir em direção a um patamar inicial de 2 trilhões, depois vai buscar algo entre 5, 6 trilhões e 9 trilhões. Isso vai acontecer. Esse padrão quatrienal dos ciclos criptográficos, eles se repetem.
Agora existem vários pontos fora da curva, não é só a tokenização de ativos do mundo TradeFi que estão aportando na criptografia. A própria BlackRock já requereu junto à SEC a emissão de um token ERC20, que é a tokenização de um fundo TradeFi rodando na rede ETH. Não é só a chegada dos ETFs de ETH e BTC no mercado à vista, não é só a chegada das CBDCs, como o Drex, que vai ser a blockchain do Banco Central do Brasil, rodando em ambientes da Web3, interagindo com outros ecossistemas da Web3. Não é só tudo isso, é também a simbiose da AI com a criptografia. Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo, então alguns estão dizendo que essa pernada pode ser mais violenta que as anteriores. Há um consenso no mundo cripto, no sentido de que a pernada do Bull Run de 2020-21 foi a mais tímida de todos os ciclos, e essa agora acaba confluindo com uma série de fatores. Não é só também a regulamentação do mundo cripto pela maior jurisdição do planeta. Agora, eu vou até falar dos fatos daqui a pouco. Os dois partidos, os democratas e os republicanos, passaram a ser crypto-friendly. Joe Biden se juntou ao Donald Trump para cortejar os eleitores criptográficos e agora prometeu que vai apoiar a aprovação do FIT 21 junto ao Senado norte-americano. Então não é só isso, tem muita coisa acontecendo que pode transformar essa pernada de alta para as altcoins, principalmente, como uma das mais violentas da história em termos expansivos. Isso provavelmente vai acontecer, só que não se enganem. A gente não sabe quando o topo vai se desenhar. O meu palpite é que o topo será desenhado em algum momento entre o quarto trimestre de 24 e o primeiro semestre de 2025. Não dá para saber. Aqui por esse gráfico aqui do market cap das altcoins, o topo estaria nesse patamar entre o último trimestre de 24 e o primeiro semestre de 25, mas o fato é que a gente tem que ficar de olho nos indicadores. Eu vou basicamente reportar o topo aos senhores junto ao Gemas Altcoin Alert. Quem estiver me acompanhando vai saber desembarcar. Quando o market cap das altcoins ultrapassar 5 trilhões, a gente começa a fazer um desembarque escalonado. Se não houver sinal de topo no gráfico, não há problema em começar. Ah, Solana tá batendo $1.000. Pode ir para 1.500? Pode, mas eu não vejo problema nenhum em vender 5, 10% de Solana, porque o topo vai começar a se desenhar. É aí que fica complicado para muitos que casam com as moedas. Justamente porque no final das contas a gente precisa realizar e embolsar esse lucro. Esse é o fator decisivo. A preservação do capital vai ser o nosso objetivo mais importante. Ao longo desses anos eu vi repetidas coisas e o padrão em termos de erro no investimento criptográfico é ou o sujeito se emocionar com vezes 2 ou vezes 3, que é ridiculamente tímido e módico para um retorno em altcoins, ou o sujeito que vê a sua altcoin batendo vezes 10, vezes 15, algumas vão até entregar mais de vezes 20 e fica casado com a moeda e não faz um desembarque e não aperta o botão de venda quando ele tem que apertar. Então, quem não sabe o que comprar, cliquem no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque não só a Bitcoin, que está em vias de protagonizar uma mega pernada de alta em direção à upper subsequente aqui na grade de expansão logarítmica, a BTC facilmente vai bater 108, 109, talvez 110 mil dólares, o que guarda a coerência desse gráfico com o gráfico lá no diário, onde ela vai desenhar a pernada de número 5 para buscar 100 mil dólares. Ou o sujeito fica abraçado com a altcoin, ou ele sai muito cedo porque se emocionou com vezes 2 ou vezes 3, que no mundo cripto basicamente é um retorno muito tímido. Então a gente precisa pontuar que é necessário estar preparado para o desembarque. E quem não sabe o que comprar, cliquem no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque eu garimpei as 40 melhores altcoins em termos de potencial de retorno nesse ciclo. Na seara fática, a população global exposta à criptografia ultrapassou a marca de $500 milhão
de pessoas. E agora, meus amigos, a lei de Metcalfe vai atuar forte, reprecificando o valor de todas as redes. Lembrando que a lei de Metcalfe, ela é a única métrica segura para se avaliar o valor de uma rede, e ela basicamente determina que o valor de uma rede é exponencialmente proporcional à base de usuários e à quantidade de dados e riquezas que trafegam nas redes. Como a gente sabe que dados e riquezas vão deixar de trafegar por um iOS, por um Android, e agora com a chegada da AI e a necessidade de descentralização do poder computacional gerador de dados, porque se todas as interfaces de AI ficarem concentradas em 3 Big Techs, OpenAI, Microsoft, Bing, Copilot, e enfim, em 3 interfaces, basicamente, o monopólio do que vai ser verdadeiro ou falso nos próximos 100 anos estarão nas mãos de 3 interfaces, o que obviamente não é aceitável. Por isso que uma comissão da União Europeia determinou que a força computacional geradora de dados e informações através de interfaces de inteligência artificial se dê numa interface de poder computacional DEX descentralizada, e determinou a interação entre a tecnologia blockchain e as interfaces de AI. Isso é só o começo, porque não será admissível o monopólio do que é verdade ou mentira nos próximos 100 anos. Eu já reportei aos senhores, muito antes dessa comissão da União Europeia ser criada, essa realidade, no sentido de que é a tecnologia blockchain que vai domesticar a inteligência artificial, e a aprovação do ETF de ETH foi uma decisão política, afirma um jornalista da Bloomberg. Gente, se foi uma decisão política ou técnica, não importa. O fato é que a pasta saiu do tubo. Agora, a questão quanto à aprovação de outros ETFs, de outras altcoins como Solana, BNB, XRP, não é questão de si, é questão de quando, porque a pasta literalmente já saiu do tubo. Provavelmente teve um fator político-eleitoreiro nessa decisão da SEC, cujo comando é nomeado, o Gary Gensler é nomeado pelos democratas, que estão no poder. Mas agora a pasta já saiu do tubo. E o Joe Biden se juntou ao Donald Trump para cortejar eleitores criptos. Agora o Joe Biden está falando em apoio ao FIT 21, que está tramitando no Senado. É óbvio que é outra jogada eleitoreira, ele quer votos para se reeleger. Na seara geopolítica e finanças internacionais, a OPEP vai pontificar nesse domingo o prolongamento dos cortes na produção de petróleo em 2024 e que vai se arrastar até 2025. A OPEP provavelmente vai confirmar nesse domingo o prolongamento de profundos cortes na produção de petróleo, que vai se estender até 2025. Com certeza isso tem relação com a guerra na Rússia. O Mohammed bin Salman, ele é muito próximo do Putin, e esse corte na produção de petróleo pela OPEP vai, de forma indireta, continuar a financiar a guerra do Putin, já que o Putin segue vendendo petróleo com um deságio, com um preço menor que a cotação internacional, para a Índia e para a China. E com o corte da OPEP, esse preço fica pressionado para cima e o Putin continua vendendo o seu petróleo e gás natural a preços razoáveis diante desse cenário internacional da cotação do petróleo. E uma nave espacial chinesa fez um pouso histórico no lado oculto da Lua, a face da Lua que fica sempre virada contra a Terra, ou seja, a face da Lua que não fica virada para a Terra. É um pouso histórico, justamente porque há uma expectativa de que contenha bastante gelo, um recurso que poderia potencialmente ser usado para a produção de oxigênio e combustível para uma futura habitação humana lunar, ou uma criação de uma base de lançamentos na Lua, justamente porque a atmosfera da Lua, a gravidade na Lua, ela é muito menor que a gravidade na Terra, e obviamente sem esse problema da gravidade, transformar a Lua numa grande plataforma de lançamento seria o caminho natural para a humanidade, já que não tem que vencer toda essa gravidade da Terra
na Lua ficaria muito mais fácil transformá-la numa base de lançamento, mas para isso é preciso combustível. E a expectativa de haver água, que por sua vez contém oxigênio, torna essa missão ainda mais importante. E o Netanyahu acabou jogando uma ducha de água fria no plano de cessar-fogo do Joe Biden e diz que um cessar-fogo permanente em Gaza nesse presente momento é algo virtualmente impossível. Gente, a BTC segue acumulando aqui no diário. Isso aqui fatalmente vai explodir para 100 mil dólares. É preciso enxergar essa acumulação como uma oportunidade e não há nenhum viés de baixa num ativo que basicamente transita ora por cima das 3 linhas do canal de Keltner, ora pela banda superior. Na projeção, a nebulosidade esverdeada segue com uma bela espessura, o que denota que as forças compradoras ainda estão no total controle da BTC. Isso aqui facilmente pode explodir para 100 mil dólares. Se o DXY abrir no nível da estabilidade ou tombando daqui a pouco, vocês podem ter certeza que a Bitcoin explode para estressar 73777. E se romper, vai buscar 100 mil dólares com uma certa facilidade. Daqui a pouco eu volto, vou fazer ADA, Polkadot, Kusama, XRP, Avax, Solana e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.